Excelentíssimo senhor presidente, senhores desembargadores, ilustre procuradoria, falo em nome do paciente e a pergunta-chave já de cara é a seguinte, e é ao mesmo tempo muito simples para ser respondida. Pode o Estado entrar em casa sem mandado, apenas com uma denúncia anônima, né? E novamente, porque é um caso que é recorrente, eu dia desses já sustentei oralmente aqui uma defesa que policiais sentiram o cheiro de maconha enquanto passavam com a viatura na rua e com base nisso entraram numa residência com uma suposta autorização da vítima, né, que eu categorizo aqui como vítima e não como acusado, né? Autorização essa que foi negada. E me deparo novamente com um caso muito semelhante, né? Uma denúncia anônima, um cheiro no ar, e disso nasce uma condenação, né? A Constituição assegura que a casa é asilo inviolável, artigo 5º, né? Salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro ou de dia por determinação judicial, né? Então repare que até por determinação judicial existe um protocolo a ser seguido, tem que ser de dia. O flagrante em crime permanente, como tráfico em tese, não é passe livre, exige fundadas razões prévias que justifiquem a urgência e o consentimento válido quando invocado, no caso, a narrativa policial se apresenta aí, como os senhores viram na minuta, espero eu, né? Que viram na minuta, é uma narrativa policial genérica. Denúncia anônima, né? Genérico. Odor de maconha, né? Genérico. Sem diligências prévias, sem registro de consentimento livre e esclarecido, né? Ou seja, uma documentação lá, audiovisual do suposto assentimento, né? Para o ingresso no imóvel, na residência. Não há nada disso. Assim, o ingresso há de se compreender, já que houve uma negativa do ora acusado, que eu categorizo como vítima, a autoridade policial no ato subsequente, já na Polícia Civil, a Polícia Judiciária, ele negou ter dado autorização para ingresso na residência, já no ato seguinte. Então, não há de se falar aí de ingresso legal. O ingresso foi ilegal, né? E daí, na teoria da árvore contaminada, né, envenenada, tudo que vem depois perde-se valor, né? Por causa do ingresso ilegal, né? Pedido na preliminar, então, reconhecer a ilicitude, né, de acordo com o Código de Processo Penal número 157, e determinar o desentranhamento, ou seja, a retirada das provas e das derivações fruto da árvore envenenada, com absolvição por insuficiência remanescente, Código Penal, Processo Penal, artigo 386, 386 do CPP. Mérito, suficiência e qualificação do fato. Aqui é muito interessante e a gente deve prestar atenção, porque se por extremo se mantiver parte do acervo, o que me causaria enorme estranheza diante de tamanho flagrante contra a legalidade do que foi mencionado até agora, mas se mesmo assim rolar um indício de legalidade, não sei de onde vão tirar, mas se assim entender, o tráfico passa a ser, então, uma questão de uso, né? Porque 180 gramas de cannabis, sem balança, sem caderno de anotação e com dinheiro baixo e fracionado por razões triviais, não indicam automaticamente mercância, né? Falta prova robusta e judicializada no ânimos de comercialização, como exige o Código de Processo Penal em seu artigo 155. Né? Então, nós temos aí uma desqualificação de tráfico para uso, ainda que pese, repito, não haver absolutamente nada válido neste processo, nenhuma acusação válida, porque o ingresso na residência foi ilegal.
Depoimentos policiais são válidos, sim, mas não bastam isoladamente quando a origem da prova é viciada e a narrativa é estereotipada. Perdão, estereotipada. Né? Então, persistindo a dúvida razoável quanto à destinação, impõe-se o quê? Dúvida é absolvição, senhores. Dúvidas, vossas excelências, é absolvição. Código de Processo Penal, artigo 386. Subsidiário forte, reconheça-se o parágrafo 4º do artigo 33, tráfico privilegiado, assim que duvido, né? Duvido chegar nesse ponto, mas se chegar, tráfico privilegiado, porque o réu é primário, bons antecedentes, pequena estrutura, ausência de vínculo com organização criminosa, redução até 2/3 é vinculada aos vetores do próprio parágrafo 4º, quantidade, natureza, papel do agente e contexto, tá bom? Nesse sentido, daí, mas em caso extremo, né? A pena base do Código Penal, artigo 59, evitar majoração com expressões genéricas, né? Quantidade considerável, gravidade abstrata, né? Uma gravidade abstrata isso daí, porque quantidade considerável para quem? Para o usuário que fuma pouco, para o usuário que fuma bastante, para o usuário que fuma muito, há quanto tempo? Então isso é muito abstrato. Terceira fase, aplicar a redução no parágrafo 4º do máximo possível diante do perfil do réu. O regime no Código Penal, em outro item, né, artigo 33, parágrafos 2º e 3º, quantidade e qualidade da droga e circunstâncias concretas devem orientar o regime menos severo quando cabível, e nesse caso seria cabível, né? Substituição do Código Penal, artigo 44, pena menor de 4 anos e circunstâncias favoráveis, né? Restritivas de direitos, né? Se maior, pleiteie o sursis de preferência, né? Com o Código Penal, artigo 77, quando preenchidos ali os requisitos. Então eu encerro agora que o meu tempo já está esgotando, eu encerro a proteção da casa, repito, não é obstáculo ao combate às drogas, é condição para que esse combate seja constitucional. Sem fundadas razões e sem consentimento válido, não há porta aberta, e sem prova válida, não há condenação. Requer-se acolhimento da preliminar com reconhecimento da ilicitude do ingresso e absolvição ou, no mérito, absolvição por insuficiência subsidiariamente, tráfico privilegiado com redução no grau máximo, regime mais brando e suspensão conforme a lei. Tá? Então fica meu agradecimento a vossas excelências. Combater o crime é dever do Estado, respeitar a Constituição também é dever do Estado. Agora, invadir uma residência porque sentiu o cheiro de maconha na rua, de dentro de uma viatura, né? E falar que o indivíduo concedeu a invasão da casa de madrugada e depois esse indivíduo nega essa concessão diante de um delegado de polícia e ser condenado por isso, me desculpe, daí não tem condições da gente manter a segurança jurídica nessas condições. Muito obrigado pela oportunidade de dividir aqui o meu entendimento com os senhores e ansioso para ouvir a fundamentação de vossas excelências. Obrigado e até mais.